Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, tomem-se assentos. E o Senhor vai falar com você nesta noite. Estamos felizes aqui no sul, porque a onda de frio está indo embora. Amém? Glória a Deus, está se dissipando, já se dissipou. E nós começamos a ter um clima mais quente, mas passamos dias muito complicados. Temperaturas abaixo de zero. E aí, enquanto durante essa semana olhava e perguntava ao Senhor o que trazer para a igreja nesse tempo. E Ele fez uma pergunta para mim e eu repasso essa pergunta para a igreja. Está você com frio? Você está com frio? Pensa, quarta-feira estava muito frio, quando veio esta palavra. E aqui nós estamos falando de uma frieza espiritual. Uma frieza espiritual. E a pergunta é, você está com frio? E Deus novamente nos leva para Apocalipse, especificamente capítulo 3, a partir do verso 14, vamos ler comigo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro fino no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, sua nudez, sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Essa é uma carta à igreja de Laodiceia, uma das últimas igrejas do Apocalipse, que também representa parte da igreja do Senhor na face da terra hoje. Naquele tempo, a igreja de Laodiceia, tempo dos apóstolos, era uma igreja muito próspera. Paulo faz referência a essa igreja, quando ora por eles, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 1, para que eles continuem e sejam animados. Eles não tinham falta de nada, como diz aqui o texto, eles tinham muitas coisas, muitas riquezas. Era uma cidade grande, muito rica. Mas no ano de 62, depois de Cristo, junto com Colossos também, houve um terremoto naquela região. E a cidade foi devastada, foi destruída. E em muito pouco tempo, por conta dessas riquezas, eles se levantaram e construíram uma cidade melhor. Construíram uma cidade mais moderna. Naquela época, João ainda estava escrevendo as revelações do Apocalipse, quando estava na ilha de Patmos, enquanto já estava esquecido aquele terremoto e aquela catástrofe. Tamanho era a riqueza dessa cidade. E eles não pediram ajuda para o governo, no caso os romanos, não pediram ajuda para o império para poder restaurar a igreja. Tamanho era a sua riqueza, não precisou de auxílio de ninguém, não precisou de intervenção de ninguém, não precisou empréstimo de ninguém. Tamanha era a riqueza. Essa é a última carta escrita para as igrejas, e no sentido profético ela é especialmente escrita, dirigida para as igrejas nos tempos de hoje, para a igreja do Senhor, para os cristãos na face da terra hoje. Porque nós temos falado já sobre isso, queridos. A igreja estava muito rica e estava se achando. E nós já temos mostrado, através de estudos, de seminários que participamos, 52% da riqueza mundial
está na mão da igreja do Senhor, está na mão dos cristãos, está na mão da igreja, e não está sendo usado da forma correta. Então é um tempo de nós entendermos isso. E volta a pergunta: está você sentindo frio? Você vai entender essa frieza. A palavra de Deus nos adverte acerca dos sinais da vinda do Senhor, que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o pecado ia se multiplicar, o amor de muito se esfriaria. E Mateus capítulo 24, 12 fala sobre isso. E Laodiceia espiritualmente, representando as igrejas, estava sofrendo isso. Não estava sendo nem fria, nem quente, estava sendo morna. E nós vamos entender que a frieza espiritual é uma mornidão total. Frieza espiritual é uma mornidão total. Porque essa é a causa de separação dos cristãos da convivência e da comunhão com Deus. A frieza espiritual. Mas como assim, pastor? Você está vindo na igreja, você está participando de todos os programas. Porque tem a ver com o coração de cada um. Não tem a ver apenas em estar e aglomerar, mas tem a ver com o coração de cada um. Tem coisas que faz parte. Nós temos na palavra de Deus antídoto para se livrar dessa frieza. Da frieza física, a gente muda de clima, coloca a roupa mais quente e você se livra dela. Mas da frieza espiritual, você precisa usar e praticar a palavra para se livrar dela. Em nome de Jesus, nós vamos entender melhor isso. E quando identificamos isso, logo no início é muito bom. Quando você entende os sinais e você identifica, você pode se livrar dele antes que ele comece a trazer problemas terríveis para a sua vida espiritual. Lembra que nós somos corpo, alma e espírito. E hoje estamos cuidando muito do nosso corpo. Estamos cuidando bastante, talvez até de forma exagerada do corpo. E esquecendo daquilo que é importante, que é o nosso espírito. Ambos precisam estar alimentados. Corpo, alma e espírito precisam estar totalmente alinhados, totalmente curados, sarados, para apresentar ao Senhor. Então isso que Ele nos deu, e isso que Ele vai pedir de volta. 1 Pedro 5,8 diz que o inimigo, o adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Na versão NVI fala disso também, que está ao redor, tentando fazer com que a gente pise na bola, e ele tenha legalidade. Então nós devemos evitar essas brechas, nós devemos fugir da aparência do mal, combater isso, não vacilar em qualquer situação, para que não sejamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Ele está ao redor, bramando, a palavra diz, está rugindo, gritando. Mas o detalhe é que é como um leão, ele não é um leão de verdade. E esse talvez seja o pior momento para os cristãos, para a igreja, por conta desse medo, do que ele está rugindo, do que ele está fazendo esse barulho. Está dizendo que você não vale nada, está dizendo que o cristão, que não é bem assim ser cristão, que você está muito longe de atingir esse nível de que a palavra exige. E é verdade que nós não podemos chegar nesse nível se nós rejeitarmos aquilo que Deus preparou para nós. Mas se Ele estiver conosco, nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Você precisa crer nessa palavra. Queridos, se nós não sentimos mais prazer na oração, se nós não sentimos prazer em ler a palavra de Deus, em buscar o Senhor, em estar junto, em estar em comunhão, é um grande sinal que você já começou um processo de esfriamento espiritual e nem percebeu isso. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Então a frieza espiritual é causada por algumas coisas. Uma delas é excessiva preocupação com as coisas materiais. As coisas materiais é importante, nós precisamos, Deus sabe disso, o Senhor sabe disso, e Ele deu um comando: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas da qual nós nos preocupamos tanto, ele diz que vai ser acrescentada. E eu podia passar o resto dessa celebração falando só sobre isso, na minha vida, na minha casa, na minha família. Por buscar em primeiro lugar o reino de Deus, por deixar que as pessoas falem o que querem que falem, por deixar que as pessoas se posicionem do jeito que quiser. Nós não podemos querer agradar as pessoas, agradar a todo mundo. Aliás, esse é o segredo do fracasso. Tem tantos livros, né, falando sobre o segredo do sucesso, e esse é o segredo do fracasso, querer agradar a todos. Então, viva aquilo que Deus tem para você, e seja feliz com o teu Deus, e você se torna até inspiração para muitos por conta disso. Então esse é uma preocupação que a gente não pode ter, essa preocupação excessiva com as coisas materiais. Note que não é que não pode só ter essa preocupação, mas não pode ser o primeiro lugar. Lucas 21:34 diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Veja se essa não é a palavra, um versículo que tinha que estar nas entradas das baladas, nos bares da vida por aí, e não para os cristãos. Já pensou nisso? Eu vou ler de novo. Tenham cuidado para vocês não se sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem. Uau! Bebedeira e ansiedade da vida. Está falando para cristão, gente, não é para o povo lá de fora. E aquele dia venha sobre você inesperadamente. A volta do Senhor está próxima, vai ser num piscar de olhos, vai ser muito breve, não vai dar tempo de fazer nada. Mateus 13:22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, está falando da parábola do semeador. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações, olha isso, as preocupações da vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Preocupar-se com isso, você se torna infrutífero, porque você corre atrás e não alcança. Talvez esse seja um bom momento. Nós vamos ter um seminário sobre finanças, sobre o change, sobre transformação de mentalidade, como que o dinheiro deve ser trabalhado na sua vida. Ele tem que trabalhar para você e não você para ele. Mas eu sei que muitos já ouviram isso de colegas de trabalho, daqueles que tiveram sucesso, que falam assim: precisamos correr atrás, precisamos chacoalhar a roseira, que nem diz, não podemos parar, a luta está aí, né? Tem que correr atrás, até que eu me deparei com um versículo que a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, se você andar no caminho, se você estiver alinhado, elas vão te procurar, elas vão te alcançar. Então, em vez de você correr atrás, você pode correr na frente, que ela vai te alcançar. Isso é que a palavra promete. Pastor, é muito fácil falar isso agora, depois que a bênção te alcançou. É verdade, porque enquanto eu estava correndo atrás dela, parecia que eu era um inútil, que eu era incapaz, que eu não conseguiria, que a concorrência era muito desleal, muito forte, e realmente sem o Senhor não alcançaria. E quando eu comecei a esperar em Deus, quando começamos a acreditar nessa palavra, as bênçãos têm nos alcançado, tanto material, espiritual, relacional, financeira. É demais experimentar isso. Bênçãos que eu nem sonhava, ela começou a nos alcançar. Então a igreja de Jesus se encontra como essa igreja de Laodiceia. É o final dos tempos, nos tempos finais. É o tempo que estamos vivendo de justiça própria. As pessoas estão vivendo por sua justiça. As pessoas estão esperando, às vezes dentro da igreja, acreditando em algo que não é verdade, acreditando numa justiça que ele formou na sua cabeça, no seu pensamento. E agora, como está em moda, aquilo que você pensa, sente e age deve ser respeitado, deve ser lei, não se confronta a isso. Vive aí do seu jeito que você quiser e vai para onde você quiser. Não existe isso, queridos. Para o cristão tem um livro de regra chamado Bíblia, tem lá seus princípios, seus preceitos, e ele não muda por conta do nosso sentimento. Deus não muda seus planos por conta dos nossos sentimentos.
Aliás, já falamos isso semana passada. Não é você o centro do universo, é sim Jesus. O que interessa é Ele. Tudo é para Ele, é por Ele. A gente canta isso, mas na hora de praticar, nós queremos ser o centro. Nós queremos ser servidos. Nós queremos que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seja garçom para nós. Queremos orar e a coisa aconteça imediatamente. Essa é a nossa vontade. Ter um pai desse é maravilhoso. Para quê? Para a gente ficar mimado e pedir o que quer e receber? Ele é um pai sábio. Então, se você não está recebendo ainda, veja no que você pensa que a sua justiça que você está vivendo. O que tem preocupado a sua vida? Vê se isso não é uma forma de esfriamento espiritual, esfriamento na sua fé. Nós estamos vivendo nesse tempo de materialismo, nesse tempo do bem-estar. A indústria do bem-estar já nos últimos 15 ou 20 anos tem crescido assustadoramente. De estar bem com você mesmo. E aí produtos dos mais diversos para esse bem-estar. Um tempo de egoísmo. Todas essas coisas levam à frieza espiritual. E esse era o problema da igreja de Laodiceia. Aqueles que diziam: somos ricos, não precisamos de nada. Aqueles que diziam: temos tudo e não precisamos de mais nada. Jesus ficou de fora dos seus planos. Estavam tão abastados, tão abastecidos, que não precisavam mais de Deus. Então a frieza espiritual é causada por isso. Preocupação demasiada com as coisas desse mundo, com aquilo que é material. Também essa frieza é causada pelo menosprezo da necessidade de comunhão com Deus. Será que preciso mesmo de comunhão com Deus? Em nome de Jesus, as coisas estão se abrindo. Daqui a pouco já vamos poder estar reunidos 50%. Estamos caminhando para isso. Com 2 celebrações, 50 mais 50, 100%. A matemática é simples. Mas na prática está difícil de fazer alguns entender. Que aqui não é o foco do vírus, que aqui não é onde se transmite totalmente. Aliás, eu não tenho notícia. Eu desafiei de manhã, de repente agora com público maior e com alcance maior, você possa me dizer: eu peguei lá na igreja assim, de fulano de tal, na reunião assim. Eu não vi essa história. Nossa equipe pegou o vírus, eu peguei, a pastora pegou, parte da minha casa pegou, no seu Samuel, que tem é o Highlander lá de casa, já fez não sei quantas quarentenas e não pegou nem o resfriado. Então, não dá para explicar, mas acontece que há uma proteção sobrenatural sobre aqueles que buscam e estão vivendo a vontade de Deus. Pastor, você está dizendo isso, mas tem muitos pastores e famílias de pastores que faleceram, que morreram por causa do vírus. Deus vai responder isso para nós a seu tempo. Se era a vontade dele que eles fossem promovidos. Porque se essa fosse a vontade de Deus para a minha vida, com certeza não estaria mais aqui. Com grupo de risco, com todos os problemas, com o histórico do meu pulmão, tinha tudo para ter partido já. Mas aprove o Senhor deixar. Aprove o Senhor que continuasse. E se a gente entrar nessa frieza, nesse medo, nós não vamos realizar essa obra. Então, onde que a gente deve se apegar? A essa comunhão com o Senhor. A igreja se orgulhava muito de ser próspera, de ser saudável. Só que ela tinha algo terrível que Deus tinha contra ela. Ela deixou o bem-estar financeiro, o bem-estar das coisas, em detrimento do bem-estar espiritual. E isso é algo muito interessante, que não é de hoje. Se mede a espiritualidade pelo tanto que está sendo abençoado. Se tem as coisas, está abençoado. Se não tem, não é abençoado. Se está com saúde, a pessoa é abençoada. Olha que benção, todo mundo com saúde, bem vestido, tem as coisas. Essa família é abençoada. Agora, se não tem, o que está acontecendo? Vem as perguntas: irmão, você não está dizimando, você está deixando brecha? Os próprios irmãos falam isso. A igreja de Laodiceia estava assim, achando que a prosperidade material era sinônimo
de bênção de Deus. Se tem, tá abençoado. Se não tem, não é abençoado e ainda fala amaldiçoado. Isso tem a ver com essa teoria, essa maldita teologia da prosperidade. Porque hoje, querido, as coisas mudaram, se modernizaram. Hoje você diz que foi no médico. Se é particular ainda, você fala, o meu médico. Se você tem plano de saúde, você quer pôr a carteirinha no crachá aqui. Fala, eu tenho, não sei o que, MED. Tem muitas MED por aí, não vou fazer propaganda. Enquanto que nos tempos de Jesus, sabe quem que ia para o médico? O médico tinha o seu consultório lá na favela, no último barraco da favela, escondido, porque as pessoas iam escondidas para se tratar. Porque se você mostrasse que estava doente, é sinal de que você estava amaldiçoado. É sinal de que a bênção não estava com você. As pessoas até evitavam. Se você não está bem com Deus, não chega perto de mim. E no tempo de Jesus, ia-se para o médico escondido. Os médicos não tinham consultórios lindos, bonitos, hospitais igual hoje. Né? Hoje nós temos SUS no nosso país, que virou referência depois da pandemia. Né? Extinguiram um monte de outras doenças, várias outras doenças, em detrimento do Covid. Eu nunca vi esses postos de saúde tão limpos como está ultimamente. Né? O vírus trouxe algumas bênçãos por isso. Então, assim, a gente se orgulha, né? No meu bairro tem o posto tal. No tempo de Jesus, e isso era considerado uma maldição, estar doente. Então, essa comunhão com Deus precisa estar alinhada, afinada com aquilo que Deus quer. Porque as pessoas podem prosperar materialmente, sim, mas não podem deixar Jesus de fora da sua vida, dos interesses da sua vida. Quanto mais a gente se envolve com as coisas, com as atividades do mundo, a gente vai se esfriando, vai esquecendo, não encontra mais tempo. Vê se não é isso que acontece hoje. Uma das coisas mais preciosas hoje é o tempo. Nós trabalhamos por hora. Alguns recebem porque trabalham tempo por hora. E aí não tem tempo de orar, não tem tempo de estudar a palavra, não tem tempo de ter comunhão. E aí a frieza vai tomando conta, vai se generalizando, parece um câncer. Começa pequenininho, vai formando, vai ficando grande. E nós precisamos nos livrar disso. A frieza espiritual ela é causada pela indiferença a respeito da vida eterna. Nós precisamos nos mover por aquilo que é eterno, por aquilo que interessa para o Senhor. A igreja de Laodiceia estava tão presa às coisas dessa terra que não se preocupava com a vida eterna. Não era movido pela eternidade, não dava valor para aquilo que interessava para Deus, para as coisas passageiras desse mundo. Tem um vídeo muito interessante, está no YouTube. O nome do vídeo é A Terra Sem Humanos. Para você ver como que todas as coisas que nós damos valor não vale nada. Não vale nada. Coisas super top, super bacana. Uma casa, prédios, carros, tudo que você vê. A palavra diz para a gente colocar nosso tesouro no céu, para juntar tesouro no céu. Que lá não é corroído, lá não tem ladrão, lá não tem ferrugem, lá não vai desvalorizar. E o que são esses tesouros no céu? São pessoas que junto com você possa ir para morar nesse céu, possa estar com você. Você é um tesouro precioso para Jesus. Você é um tesouro. Como que eu vou juntar tesouro no céu? Comece com você mesmo. Entregue sua vida a Ele. Fala assim, eu quero ir morar nesse céu junto com esse Deus. Mas tem um preço a ser pago. Esse vídeo que eu estou falando, A Terra Sem Humanos, ele começa tirando todos os seres humanos da Terra. O clima já baixa em 3%, 3 graus menos, perdão. Só por ter tirado os humanos da Terra. É sinal que você emite calor. É sinal que você é vivo. Nós precisamos combater a frieza. Queridos, a grande maioria já esteve em velório. E se você pode tocar naquela pessoa que já faleceu, é uma frieza penetrante, não é? Não tem como dizer que tem vida naquela pessoa, porque é um frio extremo, é um frio que não dá para explicar. O mais perto que a gente chega disso, alguns não gostam que eu falo, porque depois não querem comer mais, mas é verdade, é o presunto.
Todo apresuntado tem quase o mesmo frio. Ai, pastor, eu nunca mais vou comer presunto. Eu falei, é bom para a sua saúde também não comer esse negócio. Mas é uma frieza extrema. E esse vídeo traz uma semana. O que acontece? Um mês, um ano, 10 anos, vai até quase 1000 anos. E em 200 anos já não tem vestígio de que nós estivemos na face da terra. A natureza toma conta. A natureza se reinventa, a natureza pega de volta o que era dela. Tudo que você vê que existe, que de repente você valoriza tanto. E isso é bem fácil de comprovar. Aquele jardim que você tem na sua casa, onde você conhece, deixa ele 6 meses sem cuidar. Deixa a natureza tomar conta. Você vai ver. Né? Lá em casa eu tive essa experiência, quase que tive que pedir para o Ibama para cortar a grama depois. O negócio ficou feio. O mato deu flor, gente. Então, precisa combater isso. Viver movido pela eternidade. Para aquilo que tem valor para Deus. E preocupado com essa vida espiritual. A igreja vive hoje essa realidade. Muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, não têm dado essa importância por aquilo que é eterno. Mas há tempo de mudar isso. Há solução para isso. Eu estou trazendo a problemática, mas tem que trazer a solução. Há um tempo de mudança que é um posicionamento. Jesus continua a bater na porta do seu coração. Lá no versículo 20 do texto que nós lemos, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ele quer entrar na sua casa, que ele está com você. Aqui está dizendo que ele vai cear, ou seja, ele quer te alimentar. Ele quer alimentar com você e você com ele. Nós vamos participar da ceia hoje, em nome de Jesus. Mas aqui está falando de um alimento espiritual, de Deus entrar na sua vida de verdade. Aquela palavra foi dirigida àquela igreja de Laodiceia, naquele tempo. Mas ela é profética para nós nesse tempo. Jesus foi deixado de fora. Jesus foi deixado de fora por conta das riquezas, por conta das coisas boas que receberam. E isso não é pecado, só que não pode interferir na nossa vida com Deus. No verso 22 diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. O que o Espírito está dizendo para você hoje, igreja. O que o Espírito está dizendo com essa pergunta: você está com frio? Você tem sentido esses sintomas? Você acha que tem se afastado? Você acha que tem de alguma forma frouxado as cordas, deixado de se esfriar? Essa palavra não foi inventada por mim. O Senhor direcionou isso para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa vida. Então existe algumas características de alguém ou de alguma igreja com essa frieza espiritual. Ela se torna inexpressiva. A pessoa com a frieza espiritual é inexpressiva. Ela não se expressa, não se comunica nem com Deus, nem com a própria igreja, nem com a sua comunidade. Nós vemos na prática isso. Quando o ministério de louvor, quando o ministrante da palavra, quando os que estão aqui na frente querem ver a igreja se expressando. Dê o seu melhor aplauso, fique de pé, fale ao Senhor, diga palavras de amor. Isso é se expressar. Qual foi a última vez que alguém quis te calar para você se expressar ao Senhor? Qual foi a última vez que alguém disse: você está maluco? Eu estou feliz com Jesus. Qual foi a última vez que você cantou no chuveiro que o vizinho falou: opa, o que está acontecendo aí? Porque precisamos ter essa expressão. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos aqueles que vão habitar o céu. Você é embaixador de Cristo. Você representa um reino que vive em festa. Se você entregar a sua vida hoje e sair dessa frieza espiritual e voltar aos caminhos do Senhor, a palavra diz que há festa nos céus. Os anjos começam a comemorar. Nós precisamos nos esforçar, a nos expressar. Pastor, mas você nunca ouviu minha voz, é terrível.
Quer dizer, queridos, que cantar não tem nada a ver com louvar. Vou falar de novo. Cantar não tem nada a ver com louvar. Cantar, você pode ter um dom, você pode ter voz, você pode treinar muito, você pode se esforçar para dizer, sou um cantor. Mas louvar todo mundo pode. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O Vinícius não está aqui, eu vou repetir o que eu falei de manhã. Quando ele começou com a bateria, queridos, era terrível. Era terrível. Nós morávamos no Maracanã, num apartamento pequeno, aqui próximo, e eu comprei a bendita bateria para incentivar o músico, né? Fazer minha parte de pai. Pensa que os imóveis em volta desvalorizaram. É verdade, os aluguéis caíram. Nós tínhamos um acordo em família, não vamos mais alugar aqui os apartamentos, os prédios para terceiros, só gente da família. A família se reuniu e falou, vocês não querem ir para uma casa maior? Por conta da bateria. E nós insistimos, o que nós vamos fazer? Eu falei, deixa o menino. Porque era mais fácil falar, não quero saber desse barulho aqui, e acabou. E as coisas foram melhorando. Hoje, a gente tem prazer em escutar ele tocando, mas nem sempre foi assim. Então não deixa as pessoas te frear na sua expressão de amor a Deus. Cante no chuveiro. Os vizinhos vão bater na porta e falar, o que aconteceu? Pode falar, sabe? Samuel estava cantando, ou era o Rubio, agora não lembro. Estava cantando no banheiro e soltando a voz, e a gente bateu na porta. O que aconteceu? Achei que tinha caído no box, alguma coisa. Mas daí prestei atenção, não, era um louvor que estava cantando. Então não se incomode se é louvor. De repente você não é um cantor, mas se expresse diante do Senhor. Quem ama o Senhor, quem não tem essa frieza, se expressa. Outra característica de quem já tem ou vive essa frieza espiritual, é uma pessoa insípida, sem sabor, sem gosto. É uma pessoa que não se envolve na obra do Senhor, não tem dedicação nem desejo de fazer nada por Deus. Afinal de contas, Deus é o dono do universo, de todas as coisas. Deus não precisa de mim. E isso é verdade, Ele não precisa de nós. Falando em cantar, imagina se Ele dependesse do nosso louvor para ser adorado no céu. Uau! A gente ia deixar só os melhores. Não, Ele quer esse relacionamento. Ele escolheu. Ele que escolheu, não fomos nós. Ele que quer. Então não adianta ficar com dorzinha, com dor na alma, dizendo não posso, eu não quero, eu tenho medo, e o inimigo está te freando por isso. Isso pode trazer frieza. Você foi feito para ser sal da terra, então não pode ficar sem gosto. Amém? Outra coisa que a pessoa com frieza espiritual acontece nela, ela é insensível. Uma pessoa que não tem sensibilidade é indiferente, é impiedoso. Geralmente são legalistas, que não se importa com os outros, só pensa em si mesmo, são egoístas. Não tem amor para com o próximo e consequentemente não para com Deus. Essa é uma pessoa insensível, se torna insensível. Se torna impassível, essa pessoa com a frieza. Ela é indiferente à dor, às alegrias, é apática, não sente nada. É terrível, a pessoa que não se emociona com nada. E o pior dessa situação do impassível, não reconhece que precisa de ajuda, porque para ele está bom, nada o afeta. Essa pandemia já matou não sei quantos milhões, falou, bom, eu não morri ainda. É impassível, não se incomoda com a dor do outro, e acha que está tudo bem, não precisa de ajuda, porque é um modo que ele acha que está se protegendo. Não reconhece isso. Mas a boa notícia é como combater essa frieza. A boa notícia é que tem como combater essa frieza. Você devia estar perguntando, pastor, como combater essa frieza? A resposta está na palavra de Deus. E a primeira coisa é orando. A segunda é jejuando, santificando, congregando. Essas são as receitas. Pastor, mas isso tudo eu já sei, então vamos praticar? A palavra diz em Efésios 6,18, orai sem cessar. Não pare de orar. O que é isso, orar sem cessar?
É você elevar seus pensamentos, sua mente, seu coração a tudo que está relacionado a Deus. É você se conectar espiritualmente. Não é ficar 24 horas o resto da vida de joelho numa posição que você considera oração, mas é um estado de espírito, um estado de alma. 1 Tessalonicenses 5, no verso 16: alegre-se sempre e ore continuamente. Quem combate essa frieza está sempre feliz, está sempre alegre. E olha só o detalhe: estar feliz, estar alegre não tem a ver com o seu estado de humor. Você pode estar mal-humorado, mas expressar alegria. Como que é isso, pastor? Porque sua alma está alegre, seu coração está alegre. A situação está complicada, mas a palavra diz: em tudo dai graça. A situação está difícil, a gente precisa se alegrar. Meu pai tinha essa fé, que era muito interessante. Quando chegava no fundo do poço, ele dava risada. Falou: homem, você é doido? Minha mãe falava: não tem mais para onde ir. Ele falou: exatamente, agora tem que começar a subir. Não tem mais para onde descer. Vai cavar o fundo do poço? Agora nós vamos começar a melhorar. E essa é uma fé contagiante. Então, oração, jejum. Mateus 9, no versículo 14: e era a viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dias. Ah, pastor, eu tenho que tomar remédio, eu não posso mais estar jejuando, minha idade não permite. Aí vem essa senhora aqui, de 84 anos, e dá um tapa de luva na nossa cara. Por que você não pode? Não tem desculpa para não fazer jejum. Ah, eu faço jejum entre as refeições. Faça que nem Davi: não entregue ao Senhor nada que não lhe custe. Lógico que você precisa cuidar da sua saúde. Não pode fazer: vou começar a fazer um jejum de 24 horas. Vai dar tremedeira, vai dar um tilt aí. Então precisa gradualmente ir treinando isso, mas entregue aquilo que tenha valor para você diante do Senhor. Santificando, Hebreus capítulo 12, versículo 14: esforce-se sempre para viver em paz com todos, para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Então precisamos andar santificados, buscar fazer a coisa correta, buscar fazer como Jesus faria. E isso é combater a frieza espiritual. Outra coisa que nós precisamos é congregar. Não deixe de congregar, conforme Hebreus 10, 25. Não deixemos como igreja de nos reunir, segundo o costume de alguns. Esse costume de alguns não querer vir para a igreja não é de agora. E não estamos falando, novamente vou repetir, daqueles que estão fora da igreja. Estamos falando daqueles que deveriam fazer parte da igreja. Porque algumas igrejas colocam como regra: não participou de tanta ceia, está fora, está excluído do hall de membros. Então, graças a Deus, essa não é a nossa regra. Mas nós precisamos não deixar de congregar, segundo o costume de alguns, mas encorajamo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que está próximo o dia. Que dia? O dia da volta do Senhor, ou o dia que o Senhor quer te levar, que pode ser hoje. Ai, pastor, misericórdia, vira essa boca para lá. Não é interessante que todo mundo quer voltar para Deus, quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer? Se esse é o caminho, o negócio é que você tem medo, porque você não sabe onde você vai. Você precisa ter certeza de para onde você vai, e aí você não tem mais medo nem da morte. A morte começa a ter medo de você. Você consegue pensar na morte quando Jesus estava na cruz, pregado na cruz, e ela chegou. Eu imagino que ela ficou igual um cachorro que corre atrás de um caminhão. O caminhão para, o que o cachorro faz? Você já viu? Ele fica em volta do caminhão, olha, vê aquele pneu daquele tamanho, não consegue nem abocanhar, ele não pode fazer nada. Foi isso que a morte teve, o mesmo sentimento quando Jesus estava na cruz. Ele não tinha legalidade, não tinha pecado para a morte levar. Ele teve que se entregar.
Então, se na tua vida estiver alinhada, fora dessa frieza espiritual, é você que vai determinar. Você vai entregar, como Paulo fez, a sua vida ao Senhor. Senhor, já chegou o meu tempo. Ele vai testificar isso em você. E em paz eu vou partir com o Senhor. O cristão, quando ele é promovido, traz paz até para quem está em volta. Cumpriu, viveu, que bênção. Um dia vamos nos encontrar. Uau! E eu estou falando de algo extremo, mas as coisas dessa vida é muito menos ainda. E o dia está se aproximando, você não sabe que hora, tem que estar pronto o tempo todo. Atos 2,46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Salmo 122, versículo 1 diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É o 22:1 isso. Você se alegra quando vem esse convite? Você se alegra no domingo e fala, oba, hoje tem celebração de manhã e à noite. Hoje tem celebração online. Essa é a solução para esse tempo. Pastor, mas falando em online, essa pandemia, como que nós vamos estar nos reunindo com a pandemia? Já está indo para o 2º ano, completando 2 anos. E é mais fácil, mais provável, quase certo, que você morra ou esfrie espiritualmente por estar afastado, do que você morrer desse coronavírus. Isso é muito real. Estou protegido do coronavírus, mas está doente espiritualmente, porque se afastou da igreja, se afastou de Jesus, se afastou dos irmãos. Então tem uma vacina para combater essa frieza espiritual. E não é plágio, eu só inventei alguns nomes aqui. Mas uma delas é a comunhão VAC. Você precisa tomar a comunhão VAC contra a frieza espiritual. Alguns casos é semanal, não adianta uma dose única. Outra vacina que você pode tomar é a vou lá sim, sim. Vai ter reunião, vou lá sim, sim. Vou lá nessa célula. E tem a Pfizer. Pfizer Visita, muito bom. Essa nós temos feito algumas. Tem outras marcas que eu não consegui fazer. Mas essas 3 é muito importante. Você pode tomar toda semana, qualquer uma delas. Isso vai contra essa frieza espiritual, que é um grande perigo. É um grande motivo do mal desse tempo, que está ocorrendo nas igrejas. Jesus ensinou por que aconteceria isso. Porque por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é um nível profundo de pecado. Por se multiplicar isso, o amor de muitos se esfriaria. Por se multiplicar essa iniquidade aonde? Senão nos corações dos cristãos. Então, frieza espiritual acontece quando nós damos lugar ao pecado no nosso coração. A frieza espiritual, ela é perigosíssima. Pode nos matar, nos afastar. Ela é causada por essa demasiada preocupação com as coisas materiais, as coisas dessa vida. Por não entendermos e não focarmos naquilo que é eterno e na comunhão com o nosso Deus. Estarmos indiferentes por aquilo que faz parte da eternidade. Não se deixe enganar, queridos. Não deixe seu coração ser enganado. Aqueça o seu coração. Você está com frio, tem sentido frio? Esse frio espiritual, aqueça o seu coração. Como, pastor? Em oração, em jejum, estudo da palavra, em comunhão. Acabei de falar a receita. Não deixe chegar a esse ponto de frieza. É o que o Senhor está dizendo. Você está com frio? Não deixe sentir esse frio. Resista, busque força no Senhor, peça ajuda. Você não está sozinho. Há uma igreja, há pessoas que já passou por isso. Nós precisamos nos livrar disso. Pastor, eu estava pensando que diante dessa palavra, eu venho quando dá. Eu me comprometo com aquilo que eu gosto, que eu quero. Não estou tão ruim assim. Algumas coisas eu ainda estou fazendo. Estou tomando os devidos cuidados, mas algumas coisas eu ainda estou fazendo. Então eu estou um pouquinho melhor do que aqueles que nem estão vindo.
Estou melhor do que aqueles que nem estão vindo. O problema é que esses que não estão vindo, ou estão um pouquinho melhor, esse não é o nosso parâmetro. Nosso parâmetro é a palavra de Deus, o que ela diz. Ela diz que nós precisamos fazer isso. Mas Deus não sabia, não colocou uma cláusula, exceto em pandemia, exceto em crise financeira, exceto... Se Ele conhece todas as coisas, Ele sabia que a gente ia passar por isso. Isso é um teste para a humanidade. O coronavírus pode se traduzir algumas coisas como bênção para a igreja. Quando você imaginou na sua vida que a resposta para acabar com o carnaval no Brasil seria o coronavírus? Nós queríamos era o quê? Ir lá, converter todo mundo, trazer para a igreja, ninguém quer mais isso. Mas não aconteceu. No desespero, muitos têm se voltado para casa. Muitos têm voltado para a casa do Senhor. Muitos têm entendido que precisa desse Deus. Quando você imaginou que as baladas estão proibidas? Mas estão fazendo clandestino. Mas está proibido. Antes estava legalizado. Pastor, então está bom assim. Então se você pensa que está bom assim, é porque você está caindo na mornidão. A palavra diz para não ser nem frio, para ser frio ou quente, para não ser morno. No frio nós queremos coisa quente, e no calor nós queremos coisas frias. Tanto um quanto o outro, ser morno é ruim. E aí Deus está a ponto de vomitar aqueles que são mornos. Frieza espiritual, queridos, é mornidão total. Frieza espiritual é uma mornidão total. E Deus não vai admitir os mornos. Desperte e corra para o braço do Pai. É o lugar de se aquecer. Quem viu o Josiel na televisão fazendo a reportagem no frio? Alguns viram. Ele corre, ele levanta de madrugada para correr. A repórter estava toda empacotada, coitado, não conseguia nem se mexer. E ele só de short, com a blusinha lá e correndo na pista. Correr esquenta. Correr não esquenta, então corra para o braço do Pai. Josiel estava lá representando os atletas, com o frio que estava, mas ele não abriu mão da rotina. O Senhor sempre te esperará. Ele sempre vai estar esperando para te abraçar, para te aquecer, para livrar dessa frieza, porque Ele já pagou o mais alto preço. Ele pagou na cruz esse preço, para te dar vida, e vida em abundância, uma vida em plenitude para você. Enquanto que o mundo só oferece frio, o Senhor está te oferecendo um calor da presença, do abraço do Pai, através do irmão, através da comunhão, através da sua palavra. Então não se esfrie, não saia de perto. Não deixe sua vida espiritual esfriar. Não deixe sua vida espiritual ficar morna. Não deixe ela morrer, em nome de Jesus. No nome santo, poderoso de Jesus. O Senhor te diz nessa noite, não deixe esfriar. Você está com frio? Ele quer te aquecer. Ele já fez isso no deserto, quando era muito frio. Ele traz um clima perfeito. Você consegue imaginar como que é o paraíso? Como que é na eternidade? Está nessa presença refrescante, aconchegante diante de Deus. O clima perfeito. Qual que é o clima perfeito para você? Uns gostam de frio, outros gostam de calor. Mas qual que é o perfeito? Aquilo que Deus escolheu. Qual que é o caminho? Ainda que estreito, é o caminho que o Senhor escolheu. Mas eu não estou afim, não tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com a vontade dEle. Ponha isso na sua cabeça, se livre desse frio, porque Deus te ama tanto, e quer você aquecido, e você aquecido, Ele vai te pedir coisas grandiosas, porque Deus é grande. Ele vai trazer desafios, que você vai estremecer na base. Qual a última vez você falou calorosamente desse amor que você recebeu de Deus? Qual a última vez que você influenciou com o seu testemunho? Que você abriu sua boca e impactou? A gente fica com medo da repreensão. O que vão dizer de mim? Alguns que são embaixadores de Cristo, mas querem viver como agente secreto de Cristo. Não, deixa assim, pelo menos não está me incomodando. Eu não sei o que falar. A palavra mostra que o seu testemunho, ele é
fala tão alto que você não precisa nem falar. A tua forma de viver, de agir, transmite Deus para a vida das pessoas. Amém, queridos? Então livre-se dessa frieza espiritual. Assim como nós combatemos o frio agora, com tantas coisas, combata essa frieza com as armas, com as ferramentas que Deus tem para você nesse tempo, que é o jejum, que é a oração, que é a palavra de Deus que você pode estudar, que é a comunhão com os irmãos, com a vida santa que você busca no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra, que o Senhor te abençoe poderosamente.